Fala aí, pessoal, tudo bem? Firmeza, firmezão aí com vocês. Espero aí que possa encontrar vocês todos bem, todos estejam bem. Vamos lá dar continuidade aqui ao estudo dos gases, né? Se não me engano aqui é a nossa sexta ou sétima aula, sétimo vídeo, sexto, relacionado a conteúdos apenas de gases ideais. A gente está trabalhando durante essa semana aí, durante essas últimas aulas, com questões, né, que é o foco aqui do nosso canal, questões de nível superior, de concursos, de processo para pós-graduação, questões extraídas de livros texto de nível de graduação relacionadas ao conteúdo de gases ideais. Então, hoje a gente vai começar a nossa parte aqui relacionada ao desvios da idealidade, ou seja, a gente vai começar com gases reais. E para isso eu trouxe essa questão aqui, questão número 1 da prova do processo seletivo para o programa de pós-graduação em Química da UFMG do segundo semestre de 2010. Tudo bem? Então vamos trabalhar aqui essa questão para a gente ver que o conteúdo de gases ele é cobrado também em exames de pós-graduação, tanto para o mestrado quanto para o doutorado. Então vamos lá. O exercício pede que determine, já chega com o comando direto, determine o valor do volume molar, ou seja, o volume de 1 mol de determinado gás, né? Vai falar aqui em litros por mol, e o fator de compressibilidade Z do vapor saturado de água a pressão de 1 bar e temperatura de 0 graus Celsius. Nessas condições de temperatura e pressão, a densidade do vapor é de 598 gramas por metros cúbicos. Então aqui já deu várias informações. Deu a pressão, né? A pressão que se encontra no nosso sistema aqui do vapor de água, a temperatura também que ele se encontra, né? Naturalmente aqui 100 graus, e a densidade também do vapor nessa temperatura, né? Uma densidade aqui de 598 gramas por metro cúbico. Bem, a primeira coisa que pede é determinar o volume molar e o fator de compressibilidade. Então, esse volume molar, pessoal, é o volume que a água vai ocupar, ou seja, o volume real da água que ele ocupa do vapor de água nessas condições. Para isso, pessoal, a gente vai usar a densidade. Depois a gente vai falar aqui do fator de compressibilidade. Então, esse aqui é o volume que realmente a água vai estar ocupando, o vapor de água nessas condições. E ele pede o volume em litros por mol, que é o volume molar. Então, a gente vai utilizar a expressão nossa conhecida aqui, desde lá do ensino fundamental, da densidade. Desde as aulas de ciências do ensino fundamental. A densidade é igual à massa, né? A massa da amostra, sobre o volume que essa amostra ocupa. Bem, vamos ficar atentos às unidades aqui, que vai diferenciar a unidade. Eu quero saber o volume. Então, eu já isolo o volume. Vou isolar o volume, porque é a variável, é a grandeza de interesse que o problema pede para calcular. Então, o volume, só rearranjar aqui matematicamente. O volume, se densidade é massa sobre o volume é massa sobre densidade, certo? Massa sobre densidade. Agora, quem que eu vou substituir aqui? Qual massa e qual densidade? Então, a primeira coisa é verificar as unidades. Bem, a massa é a massa de 1 mol de água. E qual é a massa de 1 mol de água? Lembrando, fórmula molecular da água, H2O, hidrogênio 1 grama, oxigênio 16. 2 hidrogênio, 16 mais 2, 18. Então, 18 gramas por mol. Então, a massa da água, 18 gramas. Por quê? Ele pede a massa de 1 mol, né? O volume molar. Então, a gente vai colocar, obviamente, a massa referente a 1 mol de água, que é 18 gramas. E a densidade, a gente colocou ela aqui em 598 gramas por metro cúbico. Se a gente deixa nessa unidade, igual eu vou deixar aqui, ó, 18 dividido por 598, a gente vai obter o volume em metros cúbicos, né? Respeitando a unidade que a densidade está. 598. Então, fazendo essa conta aqui, eu acho que a densidade, que o volume obtido, ele é de 0,03 metros cúbicos. Então, aqui 0, a caneta está falhando um pouco, 0,3 metros cúbicos. Bem, pessoal, aqui está em metros cúbicos, né? Só que o exercício, ele pede para expressar em metros. Então, é em litros. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que passar de metro cúbico para litro. Então, conversão de unidade aqui, que é sempre também uma exigência que o pessoal aqui na fisicoquímica, um complicador aqui às vezes,
dá nas questões de físico-química, que é a conversão de unidade. Então, aqui você teria que saber que 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros. Sabendo disso, você multiplica 0,3 vezes 1.000 e obtém aqui o volume de 30 litros. Né? Então, aqui, algumas questões trazem já o fator de conversão, mas essa aqui a gente também aprende, acho que bem cedo aqui no ensino médio, no ensino fundamental, é uma coisa que a gente deve levar com a gente nessas conversões. Se não guardar de tanto usar, saber como de imediato está usando ali. Então, 1 metro cúbico, 1.000 litros. Então, quero em litros, 30 litros. Multipliquei por 1.000, 0,3 vezes 1.000, 30 litros. E aqui eu acho o meu volume molar, 30 litros, por quê? Por mol, porque expressa em mol, né? 30 litros por mol. Então, cada mol de água nessas condições, no vapor, ela ocupa um volume de 30 litros. Beleza, pessoal? 30 litros por mol. Beleza. Agora, a segunda parte do exercício, ele solicita aqui que a gente calcule o fator de compressibilidade Z. Então, pessoal, vamos lá ver o que é esse fator. Vou circular aqui para a gente destacar que a primeira parte aqui já foi. Vamos ver aqui o que é esse fator de compressibilidade que a gente está chamando aqui de V. O fator de compressibilidade, pessoal, ele é um parâmetro, é um fator, também chamado de, alguns livros, fator de compressão, relativo ao desvio da idealidade do gás. Bem, vamos trabalhar aqui de modo a colocar mais conceitos, agregar mais conceitos aqui na questão, enriquecer o nosso conhecimento, utilizando a questão como uma ancoragem para a gente estar colocando mais conhecimento, que é o foco aqui do canal, né? Não só resolver questão, mas estudar resolvendo questão, de modo a relembrar e colocar novos conceitos. O fator de compressibilidade, então, pessoal, ele vai ser um fator que vai nos dar a relação do desvio da idealidade do gás. Então, vamos lembrar lá a característica dos gases ideais que a gente já viu. Volume pontiforme, né? Partículas pontiformes, volume nulo. E desprezar as interações intermoleculares entre os gases. Ou seja, dentro de um gás, as moléculas, quando a gente considera ele ideal, as moléculas não têm interação intermoleculares. Elas não interagem nem atrativamente nem repulsivamente. Porém, pessoal, a gente sabe que isso é uma idealidade mesmo. A gente vê, pela nossa experiência, pelas observações qualitativas, a gente sabe que os gases eles acabam condensando, ou seja, o vapor de água, se a gente colocar ele na superfície fria, ele acaba condensando. E essa condensação ou liquefação, quando a gente comprime ele, só é possível graças às interações atrativas que possuem as moléculas, entre as moléculas que fazem com que elas passam para o estado mais compactado, que é o estado líquido. Então, as interações de fato existem e não podem ser desprezadas sempre. Elas são desprezadas quando a gente está tratando na lei limite dos gases, em que pressões, né, em pressões baixas, em pressões que tendem a zero, que a gente viu que a lei dos gases ideais é uma lei limite, né? Então, aqui a gente pode desprezar. Nesse caso, a gente está vendo se a gente pode desprezar essas interações ou não, porque o fator de compressibilidade ele vai ser um ajuste na equação dos gases ideais que leva em conta um outro parâmetro que era desprezado, que é as interações termoleculares. Ele ainda não leva aqui o volume das moléculas. Mas vamos ver então como calcula esse fator de compressibilidade. Bem, o fator de compressibilidade, expresso pela letra Z, ele tem uma equação muito simples, que ele é a razão entre o volume molar real, então vou colocar o V, esse V aqui entenda esse volume molar, né, o volume ocupado por um mol, o volume molar real, vou colocar um R aqui para diferenciar, né, um R subscrito, que é o volume que ele ocuparia realmente, né, um volume de um gás real, se ele fosse tratado como um gás real, dividido pelo volume idealizado do gás, ou seja, o volume desprezando as interações termoleculares. Então, no numerador eu coloco o volume quando eu considero o gás real, aspectos realísticos do gás, ou seja, considerando as interações intermoleculares sejam atrativas ou repulsivas, e aqui eu considero ele ideal. Bem, pessoal, um desses volumes a gente já calculou, e o que a gente calculou justamente aqui é o volume dele real, né? O volume dele real, por quê? Esse 30 litros por mol. Por que esse é o volume real e não ideal? Porque é o volume que foi dado de acordo com a densidade. Então, esse é o volume que a água está, baseado na densidade dela. Então, esse volume calculado aqui,
a partir desses dados, ele é o volume real, certo? Então, esse volume aqui, que a gente acabou de calcular no primeiro item aqui do exercício, nada mais é do que o volume real. Então, este é o volume real. Para a gente dar continuidade a utilizar a equação do fator de compressibilidade, a gente precisa calcular o volume ideal. Bem, pessoal, como que a gente calcula o volume ideal? A gente vai usar PV igual a NRT. Então, vamos usar aqui PV igual a NRT. Então, a pressão que o gás se encontra, o volume, né, que eu quero saber, que é o volume ideal, igual a N, que é o número de mols, o gás, no caso aqui o vapor de água, vezes o R, que vai ser a constante dos gases, vezes o R, vezes a temperatura do sistema, a temperatura que se encontra. Bem, todas essas variáveis eu tenho dados explícitos no problema, diretamente, não preciso de calcular nada. Então, o que eu preciso calcular aqui é o volume. Então, eu vou isolar o volume e vou passar diretamente aqui, já calculando substituindo os parâmetros. Então, volume. Número de mols, pessoal, eu quero saber o volume molar, né? Então, aqui é uma questão de interpretação. Se eu quero saber o volume molar, o número de mols que eu coloco na equação é 1, porque é volume molar, é o volume de 1 mol. Então, volume de 1 mol, certo? O R. Vamos colocar a temperatura primeiro para a gente discutir o R depois. A temperatura, 100 graus Celsius. Sempre, pessoal, escala absoluta. Todos os exercícios de termodinâmica, escala absoluta. 273,15 mais a temperatura que eu quero transformar. Então, aqui, 373,15. 373,15. Então, esse vai ser a minha temperatura que eu vou trabalhar aqui, 373,15, certo? E agora que eu deixei por último aqui, o R. Qual R que eu devo usar? Bem, o R, ele sempre tem que guardar as unidades dentro dele, as unidades compatíveis com as unidades dos outros parâmetros. Bem, se o volume eu quero obter em litros, esse volume aqui que eu estou calculando, eu vou precisar dele em litros, né? Porque está pedindo litros por mol. Se o volume está em litros, o que eu preciso fazer? Eu preciso utilizar um R que tenha dimensão litro, que tenha dimensão Kelvin, que tenha dimensão mol. E agora a pressão, qual eu vou usar? Bem, eu posso usar o R 0,082, que é ATM, litro, Kelvin, mol, porém eu terei que passar a pressão de 1 bar para 1 ATM. Então, aí eu vou ter que lembrar que 1 bar é 0,986923 ATM, é um número difícil de guardar. Porém, eu posso deixar a pressão em bar e expressar o R também em função de bar, guardando a unidade de bar, que é mais fácil, né, de lembrar, que é 0,083, ao invés de 0,082, se ele tivesse ATM. 0,83. Então, aqui, pessoal, vocês me desculpem, a caneta está falhando um pouco aqui. 0,083. Então, aqui 0,083, certo? Tá ficando igual letra de 8ª série, conteúdo de físico-química com letra de 8ª série, não, com letra de pré-primário. Beleza? Então, a pressão aqui agora, eu vou deixar ela, pressão também, 1 bar, né? Porque eu já deixei o R em bar, ATM, litro, Kelvin, certo? Então, fazendo essas contas todas aqui, pessoal, eu vou achar o volume. Eu acho que o volume molar, né? Porque está referente a 1 mol, vai ser igual. Todas essas contas aqui, eu vou achar 31 litros. Então, eu acabo achando aqui um volume de 31 litros. E assim eu acho o meu R, o meu volume ideal, né? Porque eu já tenho o volume real, agora eu achei o volume ideal.
31 litros. Bem, agora, se eu tenho o volume ideal e tenho, esse aqui é o volume real, vou colocar aqui já coloquei aqui para diferenciar, e esse aqui é o volume ideal. Então, tem o volume real e tem o volume real. Bem, agora eu já tenho os dois volumes, basta eu substituir na expressão do Z, né? Então, o Z, que é o fator de compressão, compressibilidade, vai ser quem? O volume real, que é o que eu calculei a partir da densidade, que é 30 litros por mol, dividido pelo volume ideal, que é 31. Então, vai ficar 30 dividido por 31, que vai me dar 0,96. Pessoal, qual unidade? Você deve perguntar. O Z também, ele não tem unidade. Ele é um número puro, ou uma grandeza adimensional. Por quê? Ele divide, ele é uma razão, uma relação entre duas grandezas que guardam a mesma unidade. Então, as unidades se cancelam. Se eu estou dividindo litro por mol dividido por litro por mol, vai dar 1. Então, aqui ele não tem dimensão. É apenas um fator, né? Então, aqui eu consigo inferir aqui sobre as interações intermoleculares. Então, aqui, pessoal, a gente já pode agregar, a questão está pronta, a gente já calculou tudo que precisava, porém, como eu sempre falo, utilizar a questão para estudar. O que a gente pode estar relembrando ou construindo aqui de conhecimento? Se o Z for igual a 1, quer dizer que o numerador é igual ao denominador, ou seja, o volume real igual ao volume ideal, certo? Se o Z for igual a 1. Então, quando o Z é igual a 1, o gás é um gás ideal. Se o Z for qualquer número diferente do 1, ele já tem desvios da idealidade. Então, se o Z for diferente de 1, ele já desvia da idealidade. E a gente pode mensurar esse diferente de 1 ainda. Se o Z for maior que 1, então, se a gente falar assim, o Z ele é maior que 1, então vamos colocar aqui, ó, ele é diferente de 1, mas diferente quanto? Maior ou menor? Se o Z ele for maior do que 1, se Z é maior do que 1, a gente tem aspectos, o que? As interações predominantes são repulsivas. Por quê? Porque o volume real do gás ele é maior que o volume ideal. Porque para Z ser maior que 1, o numerador precisa ser maior que o denominador. Então, ou seja, o volume ocupado pelo gás realmente tem que ser maior do que o gás se fosse tratado ideal. Esse volume ser maior, mais expandido, ele vem de quê? De que as forças intermoleculares, as interações intermoleculares, perdão, são repulsivas, ou seja, as moléculas se repelem de modo que o volume aumente, então o volume expande. Então aqui, as forças predominantes, eu vou colocar um R aqui para simbolizar que ela é repulsiva. Então, as forças, as atrações, as interações intermoleculares são repulsivas, certo? Quando o Z é maior que 1. Por outro lado, pessoal, se o Z ele for menor que 1, ou seja, diferente de 1, mas diferente maior ou menor, menor que 1, o que vai acontecer? As forças vão ser predominantemente atrativas. Por que serão atrativas? Porque se o Z é menor que 1, o volume real é menor que o volume ideal, né? Tem que ter um número menor no numerador do que o denominador para que essa fração dê um número menor que 1. Se o volume real é menor do que o volume ideal, quer dizer que o gás ele está comprimindo. E qual força favorece a compressão, a atração, a diminuição do volume? As forças atrativas. Então, o gás, as forças atrativas estão predominantemente maiores que as repulsivas, o que faz que as moléculas estejam mais próximas e o que impacta na diminuição do volume real do gás. Então, a gente viu que o Z ele é um excelente parâmetro para a gente estar inferindo sobre o desvio da idealidade do gás. Então, sempre quando tiver um fator de compressibilidade diferente de 1, houve desvio da idealidade. De modo que, se o Z for maior que 1, a idealidade, o desvio da idealidade foi em função das forças repulsivas, das interações intermoleculares repulsivas, e se o Z for menor que 1, o desvio da idealidade é devido às forças atrativas. Então, pessoal, vocês me desculpem, a letra ficou bem zoada hoje, mais do que nos outros vídeos, né? Como eu costumo dizer, entropicamente favorecida, o nível de entropia aumentou aqui. Mas eu acho que, basicamente, deu para explicitar as equações e discutir os aspectos
quantitativos e qualitativos de Z. Então é importante entender Z quantitativamente, numericamente e qualitativamente o que ele representa em termos de interações termoleculares. Beleza, pessoal? Então é isso que eu queria falar para vocês. Vou deixar o link de acesso, como eu sempre faço, o link que dá acesso à prova completa desse processo seletivo do FMG de 2010, segundo semestre. E a gente se vê na próxima aula, a gente possivelmente resolvendo mais uma questão aí de gás real, começando agora a transição de gás ideal para gás irreal. Então, a gente fez esse exercício aqui de desvios da idealidade. Abração, fiquem na paz aí e até a próxima.